Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós, mais uma vez, para os pontos de Fernando Lima, analisarmos os temas nacionais e internacionais de destaque desta semana. Acompanhe-nos a partir da Rádio Savana 100.2 e também das plataformas habituais, o Facebook, o YouTube e é indiferido na televisão independente de Moçambique aos domingos às 21h30. Boa noite, Fernando Lima. Cá estamos nós mais uma vez para este programa. Uma semana um pouco atribulada, mas voltamos a ele porque são os temas que elencamos para este programa. Vamos diretamente para o fato de semana. Miyakoto lança o último livro da trilogia As Areias do Imperador. O título é Bebedor dos Horizontes. Bebedor dos Horizontes. Quem é esse Bebedor dos Horizontes? Aparentemente era o Gungunhana, que, como sabemos, foi desterrado pela monarquia portuguesa para uma ilha do arquipélago dos Açores. Então, uma ilha toda cercada de mar. A única coisa que o Gungunhana podia ver quando ficava na praia era mar infinito. Logo, ele é o bebedor de horizontes, porque era aquele horizonte com que ele podia se confrontar. Não, foi uma cerimónia bonita, porque também saiu fora dos cânones. Convidou-se os professores Lourenço do Rosário e Severino Guenha para nas suas áreas de trabalho, de pesquisa, de investigação, falarem, interrogarem-se um pouco sobre a obra de Miyakoto e sobre também esta trilogia em relação a Gungunhana. Não temos tempo para falar muito sobre isto. Gostei de um texto inédito que ali foi lido, um texto inédito de Miyakoto sobre a visita de Luís Vaz de Camões a José Craveirinha no bairro da Mafalala. Então o Craveirinha levou o Camões a visitar o bairro da Mafalala. Sabemos que Craveirinha foi um dos laureados com o Prémio Camões, juntamente com Miyakoto. Outra coisa interessante, que achei muito interessante, foi Miyakoto dizer que apesar da sua trilogia ser uma trilogia ficcionista, ele não ficou tão preocupado em seguir os passos de Gungunhana e, sobretudo, ele falou, ou debruçou-se, ou escreveu exatamente sobre os tempos que nós atravessamos, os nossos dilemas, as nossas interrogações dos tempos de hoje, não naqueles tempos do princípio do século do século passado. Finalmente, Núcio, o Presidente da República, para ajudar a festa, fez também uma intervenção muito bonita, muito à vontade, muito descontraída, em que disse qualquer coisa como o Mia escreve aquelas coisas que só ele sabe, o que ele quer dizer. E também fez outra brincadeira com o livro do Luís Bernardo, quando ele ia à escola e o professor queria saber quem era o Cão Tinhoso, uma vez que o livro de Luís Bernardo é um livro tanto quanto sei, de leitura obrigatória na nossa escola e, portanto, os alunos deveriam tentar identificar ou tentar explicar o que representava o Cão Tinhoso. E, portanto, ele disse que o melhor professor que ele teve dava o mérito à capacidade de argumentação de quem era de facto o Cão Tinhoso e não se de facto descobriram ou identificaram corretamente quem era esse Cão Tinhoso. Uma nota de atualidade, e uma nota de atualidade que não me pareceu tão simpática, quando Miyakoto disse que depositava muita esperança que
que o Presidente encontrasse os caminhos do diálogo e da concórdia e da paz para Moçambique. O Presidente Nyusi deu ali uma nota que me parece a mim de pessimismo, no sentido de dizer que se calhar não está para tão breve, este anúncio, mas hoje de manhã eu estive numa grande reunião onde estava o Presidente Nyusi, não sei se depois de ler o jornal Savana, em que Afonso Dhlakama dizia que em breve se vai encontrar com o Presidente Nyusi. Ainda este mês de novembro. Nyusi, depois também de a embaixadora da Noruega ter dito que estava a apoiar a produção de café na Gorongosa, ele disse que era muito bom que houvesse esse café na Gorongosa, porque ia precisar de muito café para conversar com Dhlakama, porque falar muito com o Dhlakama e não ter nada para beber era uma grande chatice, e portanto o café ajudava bastante. Não sei se isto era para confirmar que de facto em breve se vai encontrar com o Nyusi, mas isto foi dito esta manhã no Hotel Polar. Fernando Lima, saímos da ficção, saímos da literatura e vamos à vida real, que é a bagunça dos Mercedes, que causou muita indignação o seu anúncio nesta terça-feira no Jornal de Notícias, e parece que o governo esteve muito mal a tentar explicar este assunto. O nosso governo, o nosso poder político continua com grandes problemas em lidar com estes assuntos. Nós vivemos numa sociedade que tem os seus tiques de autoritarismo, ainda de partido único, mas é essencialmente uma sociedade liberal em que as pessoas falam o que falam, dizem o que dizem. Os jornais, as rádios, a televisão adoram estes temas burlescos, nomeadamente dos My Love e dos Mercedes. E o nosso governo nunca aprende a lição, nunca se consegue antecipar a este tipo de situações que são fáceis de lidar. É por isso que os governos democráticos têm um batalhão de assessores que são pagos exatamente para conseguirem fazer a gestão de imagem, de comunicação, a imagem dos dirigentes, dos governos, nos média. E, portanto, aqui ainda se está um bocadinho na transição daquela fase que é quando estou acossado, não falo, que é para depois reagir num comunicado. Ora, quando se reage em segundo plano, é isso mesmo, é segundo plano. E portanto, está-se a correr já atrás do prejuízo. E foi assim em dois momentos distintos, recentemente, na questão dos salários dos gestores da EDM e agora na questão dos Mercedes. Não vale muito, ou seja, não cola bem o secretário permanente do Ministério das Finanças vir esclarecer a situação, explicar que a fatura maior em relação aos Mercedes vem de 2015. 2015 é o último ano da bonança antes de entrarmos na grande crise. As pessoas já se esqueceram, nem sequer conseguem balizar porquê 2015. Depois, estamos a fazer isso quando a Assembleia da República está reunida. Portanto, esta questão dos Mercedes foi aquele tipo de evento servido em bandeja para a oposição explorar. E isto era possível de ser controlado, de ser explicado. Há uma frase que eu retive do SP, do Ministério das Finanças, que de algum modo reflete aquilo que já discutimos antes aqui no programa, quando falávamos dos Mercedes da Assembleia da República. Nós não estamos a fazer a revolução. Ou seja, nós aqui no Ministério somos uns burocratas, estamos a cumprir os programas, a distribuir os bens, as transferências, os bens que nos alocam,
vemos as verbas, tem provimento, entregamos. Se os dirigentes devem deixar de usar Mercedes, esse é outro debate. Se os antigos dirigentes e os seus gabinetes devem deixar de ter Mercedes, esse é outro debate. Portanto, a tal revolução, não sei se para os ministros andarem de burro, como falava o Samora Machel quando fazia graça sobre esta questão dos transportes para os ministros, ou então passarem a andar de Vitz ou de Fitz, como o presidente da Tanzânia quer que os seus ministros os seus ministros andem. Mas essa revolução ainda não foi decretada, não obstante o primeiro-ministro, um pouco bombeiro, ter vindo dizer na Assembleia da República que a lei em relação às regalias dos ministros está a ser, e dos antigos dirigentes do Estado, está a ser revista. Mas esse discurso reformista já é antigo. Claro, parece que não está a passar muito das intenções. Não, o discurso é antigo e também o discurso não cola. Não cola porque para a opinião pública é inaceitável este tipo de situação. Portanto, o governo pode-se desfazer nas explicações mais racionais, mais bonitas que puder, não consegue, em termos de opinião pública, não se aceita esta situação. Como é possível, isto não é só em Moçambique, em todos os países, este tipo de situações são sempre aquele tema de sair sangue das manchetes dos jornais, porque toda a gente gosta. Afinal, aqueles do Parlamento têm 2 reformas, têm 3 reformas do governo, da instituição privada, de quando estiveram no governo. São coisas que fazem sempre... Depois é um gabinete para tratar das questões dos antigos dirigentes do Estado. Não, e esta questão do carro da mamã, do carro das compras, do carro das crianças na escola, do carro de apoio, do carro protocolar, do carro de fim de semana. Quer dizer, onde é que estamos? Estamos aqui na Arábia Saudita, no Dubai, ou estamos num país que é o antepenúltimo na cauda do Índice de Desenvolvimento Humano? É esse país. Esse é o país que temos, mas temos estas mordomias todas. E isto não cola em termos de opinião pública, que exatamente vê o Facebook, vê o WhatsApp. Hoje, por exemplo, estava e a questão aqui também é importante fazermos a diferença entre Facebook e jornalismo, porque às vezes parece que jornalismo e Facebook é a mesma coisa. Hoje de manhã estava a circular no WhatsApp que a senhora Isabel dos Santos tinha sido demitida. Mentira. Mas foi objeto de noticiário em vários órgãos de informação que se pretendem e que se intitulam eles próprios de muito respeitáveis, caíram na armadilha. Porque não fizeram o seu trabalho. Exatamente. Então, nós também temos que fazer o nosso trabalho, de saber fazer essa diferença, independentemente se depois a opinião pública aceita ou não, mas que os tantos Mercedes eram os Mercedes que já tinham sido anunciados, que eram os do orçamento de 2015, que para este ano só há Mercedes, como a questão dos salários da EDM. Afinal, a rúbrica Conselho de Administração não só entram os salários do atual Conselho de Administração, como os salários de anteriores Conselhos de Administração, e aí é que está mais uma vez a tal revolução do Lambo. Será que os antigos administradores da EDM devem manter por completo os seus anteriores privilégios e as suas remunerações têm que estar na conta Conselho de Administração? Isso aqui é questionável, mas é isso. Quer dizer, está assim disposto, é assim cumprido. Mas a opinião pública, o trabalhador sabe que quando vai para a reforma só recebe 40% do seu salário, e não é do seu último salário sequer, é de uma... Agora foi alterada, acho que alteraram para os últimos 5 anos, se não me engano, mas era da mediana, da média dos salários dos últimos 10 anos enquanto trabalhador ativo, 40%. Então, as pessoas não são estúpidas, as pessoas sabem fazer contas, e portanto dizem, porquê que eu
tenho que reter 40% da média dos meus últimos 10 anos, e aqueles que estiveram num conselho de administração mantêm os seus... Há uma estatal que tem, no mesmo corredor, estão alinhados todos os gabinetes dos antigos PCAs, que agora são todos assessores do atual PCA. Parece um pouco de República das Bananas, daqueles coronéis lá da América Latina, que eles próprios é que fazem as leis para eles se beneficiarem, e todas essas coisas. Então, num país de austeridade, que tem um presidente que faz aquele teatro de recusar um trator e que diz, dei um trator... E que fala dos seus discursos, a necessidade de contenção. Sim, que dá o trator para os camponeses. Então, talvez os ex-presidentes também deviam dar os Mercedes aí para uma rifa qualquer, que aparecessem esses endinheirados, que leiloassem o Mercedes, e que o Mercedes fosse para obras de beneficência. Claro que podemos dizer, bem, mas isso é um discurso populista, não vai resolver. Não vai resolver, eu não sei se não vai resolver, que é mais uma vez a questão da ponte da Catembe. Sim, senhor, agora toda a gente bate palmas e está orgulhosa da ponte da Catembe. Mas a ponte da Catembe tem um orçamento de 700 milhões. Com 700 milhões, quantas pontes e quantas estradas? E na altura o debate não é se há ponte ou não há ponte. O debate era a racionalidade econômica disso. Absolutamente, porque inclusivamente existem planos, o Ministério das Obras Públicas tem planos em relação a uma ponte a montante do Cais da Matola, que custaria 100 milhões de dólares, e far-se-ia o mesmo desenvolvimento da zona sul de Maputo, criar-se-iam oportunidades de desenvolvimento, de alojamento para uma população, para uma parte da população de Maputo, desenvolver-se-ia esta zona pouco desenvolvida do sul da província de Maputo, e por um sétimo daquilo que está a ser agora utilizado para se fazer esta ponte sobre a Baía de Maputo. Portanto, são estas coisas que devemos questionar. Mas, atenção, é preciso, de facto, fazer esta diferença de que jornalismo e Facebook não são a mesma coisa. Jornalismo e política da oposição não são a mesma coisa. Se os políticos depois aproveitam a questão dos Mercedes, isso é uma coisa dos partidos, dos políticos, da oposição, são coisas diversas. A nós deve-nos competir o trabalho de investigar, de trazermos os factos e de apresentarmos os factos com o maior rigor possível. Exatamente. O Fernando Lima, estes gastos, que mensagem é que estão-se a mandar para os doadores internacionais, a quem a toda hora solicitamos apoio para suprir o nosso déficit orçamental, quando mandamos mensagens deste tipo, destes gastos faraónicos? Para os doadores, isto assenta que nem uma luva na sua argumentação de que este governo tem uma atitude hipócrita e cínica em relação aos seus gastos. Eu estou lembrado quando acabou a primeira fase do projeto Millennium Challenge Account, em que o governo dos Estados Unidos entregou a fundo perdido 500 milhões de dólares para projetos de desenvolvimento do norte de Moçambique, sobretudo Nampula, um pouco Zambésia, um pouco Cabo Delgado, um pouco Niassa, não tenho a certeza se foi beneficiado, mas foi muito concentrado ali na zona de Nampula. Ora, à altura foi anunciado os tais Eurobonds a favor da Ematu no valor de 850 milhões de dólares. Ora, os dirigentes americanos disseram: quem contrai uma dívida de 850 milhões de dólares, de certeza que não precisa de uma segunda tranche de 500 milhões de dólares para utilizar em projetos de desenvolvimento de Moçambique. Portanto,
na prática, Moçambique é penalizado por este tipo de ações. Estamos recordados, e o Savana escreveu sobre isso numa das primeiras cimeiras sobre a pobreza que aconteceu na Dinamarca. A delegação presidencial foi albergada, ou foi-se albergar, num dos hotéis mais luxuosos de Copenhaga. Mais uma vez, nós não temos expectativa que o presidente e a sua delegação vão para a pensão mais pobre de Copenhaga, mas não é necessário que sejam alojados num hotel sumptuoso de 5 estrelas, porque inclusivamente nas 5 estrelas há vários hotéis, que é o mesmo problema que esta semana aconteceu em Nampula, quando houve o seminário de reflexão do Comitê Central do Partido Frelimo. A presidente da autoridade tributária foi-se alojar no hotel mais caro de Nampula. Será que ela não podia estar, aliás, outros membros da comissão política do Partido Frelimo não se foram alojar naquele hotel, mas ela foi escolher o hotel mais caro. Quem vai levar a sério estas campanhas? E talvez, se formos espreitar um pouco as contas, vamos a perceber que quem pagou foi a autoridade tributária. Não me admirava, não me admirava nada. Aliás, penso que não seria a única a usar os fundos do Estado numa reunião de caráter partidário. De qualquer forma, eu fiz questão de indagar da veracidade desta situação e confirmaram-me que, sim senhora, a Presidente da Autoridade Tributária se foi alojar neste hotel. Então, isto passa uma mensagem muito contraditória, que é um problema que tem a ver, e por isso que agora penso que já não acontece isto dos discursos de Samora nos Chapas, mas para dizer que na Primeira República havia pelo menos a percepção popular daquilo que o governo dizia, estava a tentar fazer. E no mesmo modo, também havia Mercedes, os dirigentes viviam nas casas mais luxuosas de Maputo, inclusivamente esta questão dos dirigentes viverem em boas casas, terem bons carros, terem boa roupa, isto era discutido em público, não era uma coisa secreta que era proibido falar-se. Agora, fala-se uma coisa e faz-se outra. E aqui, num contexto de liberdade de expressão, de acesso à informação, não apenas em Moçambique, mas em todo o mundo. Será que o discurso do Presidente da República, da necessidade de contenção de custos, da necessidade de poupar, da necessidade de explicar as decisões aos patrões, neste caso, não está a passar? Porque, por exemplo, é um pouco preocupante que o Ministério da Economia e Finanças decida publicar 7 anúncios que vai comprar 45 carros e esperar que o cidadão ordinário perceba que não, esses são anúncios de 2015 e que apenas estavam a seguir uma recomendação do Tribunal Administrativo. Bem, o problema é, eu volto a como começámos o programa. Há claramente aqui um problema de comunicação. A mão esquerda não sabe o que a mão direita está a fazer. Ou seja, o gabinete do ministro é obrigado a fazer controle de danos depois da saída dos anúncios, mas o burocrata que estava a mandar as notícias para o jornal, estou perfeitamente seguro que nem se preocupou em avisar o gabinete do ministro. Vão sair estes anúncios vão causar controvérsia. Mas acho que o burocrata não está preparado para esse tipo de coisa. Não, se calhar o burocrata até se está a divertir imenso em mandar aqueles anúncios, porque diz assim, agora que eles vão ver
como é que a opinião pública vai reagir a essas coisas. Então, é assim. E todos os anúncios diferentes colocados no mesmo dia. Absolutamente. Aquilo são tiros, uma rajada de Kalashnikov nos pés, nos pés da pessoa, de quem fez, da direção que é responsável. Nem sequer sei se as pessoas que tomaram essas decisões, se fizeram essa asneira em termos de comunicação, em termos de gestão de imagem, serão sequer punidas, porque a questão, e já ouvi essa opinião, e quanto a mim essa opinião é errada, a questão não é ocultar os anúncios, não. Foi bom publicar os anúncios são de lei, correspondem a observar os preceitos da lei do procurement. Portanto, e claro, outra questão que as pessoas levantam é tudo isto ser feito por ajuste direto, que depois leva as pessoas a fazerem elaborações, qual será a relação do Ministério com aquela empresa em particular que fornece este tipo de viaturas, que fornece aquele tipo particular de cabines duplas, se aqui não haverá outros compadrios, outros negócios em relação à questão do ajuste direto. Mas, e enquanto não vem a tal revolução que o Sr. Lambo espera que aconteça, isto é uma péssima gestão de comunicação, imagem, e só enterra mais o governo. E é necessária essa revolução que o Lambo propõe? O que acha que podia discutir? É importante? É importante discutir-se. É importante discutir-se e é importante o governo ou o poder do dia dar a cara sobre estas questões. Em que pé estamos? O que é que para nós constitui protocolo, casa digna, carro digno, mordomias, se inclusivamente o Estado tem capacidade para acolher tais mordomias. Por exemplo, eu às vezes gosto de dar os exemplos de Portugal, porque há muita informação que circula em Moçambique vinda de Portugal. Portugal está a atravessar uma grave crise económica, uma crise que tem grandes impactos de natureza orçamental, e teve que fazer cortes dramáticos nas suas contas. Uma das coisas que fizeram foi cortar nos salários das pessoas. Portanto, isto é, quando as coisas são mesmo graves, é preciso ir aos salários das pessoas. Foi preciso ir mexer nas reformas das pessoas, mas teve que se fazer porque não havia dinheiro para pagar as reformas e os salários. E fez, porque era necessário fazer. Ora, nós que estamos numa situação dramática, ainda não fizemos isso. E continuamos ainda a alimentar um grande exército de antigos dirigentes do Estado. E não só. Muitas vezes, com este tipo de atitude e com este tipo de situação, levantamos aquele ponto de interrogação se de facto a crise é tão grave como se pinta, ou se calhar, afinal, não há uma crise tão grave e estão-nos a contar histórias a dizer que há crise. Fernando Lima, vamos a um breve intervalo e voltamos com os comentários de Afonso da Gama, as mexidas nas Forças de Defesa e Segurança. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e telespectadores. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Desta vez vamos analisar as declarações de Afonso da Gama no seminário Savana desta semana. Afonso da Gama, Fernando Lima manifestou-se um pouco frustrado pelo facto de o Presidente da República não ter aproveitado estas mexidas nas Forças de Defesa e Segurança para nomear generais vindo da RENAMO. Ele acha que isso podia funcionar como um sinal de que está comprometido quando chegarmos no processo quando discutirem questões militares. Fernando Lima, como é que vê este posicionamento de Afonso da Gama? Bem, podia de facto ter acontecido assim, teria
exatamente esse impacto de dar um sinal à RENAMO, em última análise dar também um sinal à comunidade internacional que se estava a avançar na direção correta. Mas pode ser que seja também aquilo que se costuma designar por pôr o carro à frente dos bois. Ou seja, será que já estão criadas as condições para que isso aconteça, para fazermos isto? E podemos recuar aqui a 2015, quando se aventou a hipótese de alguns governadores provinciais que são de nomeação presidencial serem nomeados sem serem militantes do Partido Frelimo, portanto, serem governadores com chancela independente ou governadores que fossem pessoas da RENAMO ou pessoas que a RENAMO tivesse indicado de um lote de três opções. Claro que na altura houve uma grande pressão, e isto não é uma ficção, houve uma grande pressão para que nomeasse rapidamente os governadores, pressão essa de dentro do Partido Frelimo, para abandonar esse devaneio de independentes e de pessoas de sensibilidade RENAMO. Agora estamos noutro patamar, noutro nível de diálogo, de troca de informações e de posições ao nível de governo e RENAMO. Faria algum sentido, mas também indica, e os timings em muitas destas situações são determinados pelo próprio Presidente da República, que se calhar não seria o melhor tempo para fazer estas alterações. Claro que isto terá que acontecer se chegar a um acordo, porque é para aí que tudo aponta, ou seja, nomeações na hierarquia das forças de defesa e segurança, acolhimento na polícia e nos serviços secretos, nos serviços de inteligência de elementos da RENAMO, integração de homens de mais elementos da RENAMO no Exército e passagem à reserva ou à situação de pensionistas daqueles elementos da RENAMO que for convencionado que não têm capacidade para serem... Fernando Lima, acha que essa é a forma correta? Porque Afonso Dhlakama, nessa entrevista, defende uma distribuição equitativa nos lugares. Uma espécie de 50-50%. Não é, o chefe tem que ser adjunto. Não é nova, assim, depois dos acordos de Roma, fez-se isso. Sim, mas o que indica a não aceitação desse princípio ou a não efetivação deste princípio nas recentes nomeações é que isto é um indicador que não há clareza em relação a estas questões e que, portanto, a RENAMO tem uma posição e o Governo tem outra posição, embora no global existe essa percepção de integração de forças, e a integração de forças é hoje um conceito muito mais pacífico no seio do Governo e no seio da nova liderança do Partido Frelimo, se é assim que podemos falar, porque eu já ouvi pelo menos um dos elementos da nova Comissão Política também a falar nestes termos sobre a integração das forças da RENAMO. Afonso Dhlakama também anuncia para novembro, que é este mês, mas sem ainda datas, um segundo encontro, ou novo encontro com o presidente Nyusi. Fernando Lima, e ele também, nesta entrevista, diz que a Assembleia da República vai receber os documentos ainda em novembro, mas pode discutir até março de 2018 para que sejam usados nas eleições de 2019. Aparentemente, parece que os prazos começam a ficar um pouco apertados.
não só ficam apertados, como a colocação dos prazos nesses termos me parece que Dhlakama está a sugerir que é irrealista ter concluído o pacote de descentralização e integração das forças militares até dezembro. Portanto, joga com duas datas, a data de dezembro e depois um segundo prazo até março. Ou seja, muito mais cauteloso, muito mais pragmático, mas que reflete, em última análise, o que vem sendo conversado entre Dhlakama e Nyusi. Portanto, para mim, esta é a interpretação daquilo que se passa, uma vez que, em termos de trabalho prático, não me parece que haja avanços significativos. E a questão do trabalho prático, para mim, é muito claro. A partir do momento que houver um entendimento político ao mais alto nível, o trabalho prático é qualquer coisa que pode avançar rapidamente. Quando eu digo avançar rapidamente, significa os documentos terem um formato execuível para serem submetidos à apreciação da Assembleia da República. E Dhlakama continua também a mandar a mensagem de esperança no futuro. Apesar destas... faz parte da sua desta imagem que está a tentar passar, não obstante se possa ver ou vislumbrar nas suas últimas comunicações algum nervosismo, mais pessimismo, mais inquietação em relação, digamos, a um diálogo cor-de-rosa, como tentou nos fazer crer até há bem pouco tempo. Fernando Lima, vamos para um outro tema que tem a ver com a reflexão que teve lugar hoje sobre o ambiente de negócio, que contou com a presença do Presidente da República e parte do seu governo, sobretudo ministros ligados ao setor econômico. Sei que participou neste evento. Como é que acompanhou? Bem, Moçambique, esta semana saiu mais um índice e Moçambique, infelizmente, está na 138ª posição, ou seja, número 138 na análise de 190. O Banco Mundial fala de pequenas melhorias. Mas sim, 1%, nem melhorámos, nem 1%, nem tínhamos, agora temos 54 pontos e antes tínhamos 53, qualquer coisa, portanto, nem um ponto percentual. Significa que não nos deslocamos, não saímos de onde estávamos. Melhoramos. E isto, por exemplo, se olharmos para a SADC, nós estamos em 11º lugar. Acima de nós está a Zâmbia, o Malawi, o Lesoto, a Suazilândia. Quer dizer, como aqui países pequeninos tipo o Lesoto e Suazilândia conseguem estar à nossa frente? Mas esses países já estiveram atrás de nós, mas agora estão a andar mais rápido que nós. Mas temos que ver isto num contexto em que em todos estes índices internacionais nós estamos a recuar. O que é que se passa? Quer dizer, estamos a ficar para trás na transparência internacional, no índice de competitividade, no índice de liberdade de expressão. Ou seja, há aqui uma série de questões que nós sentíamos que estávamos no caminho certo e a fazer a progressão certa e, de repente, começámos a regredir. Indo concretamente a este encontro, a primeira nota importante é o Presidente não foi lá tipo corta-fitas, ou seja, não foi lá abrir e sair. Fez questão de estar do princípio ao fim da reunião, tirar as suas notas, fazer as suas questões, levantar, fazer questionamentos, explicar determinadas questões, nomeadamente soluções para os problemas, uma vez que, nas suas próprias palavras, a roda já foi inventada
há muito tempo. Na minha interpretação, isto significa que há talvez desespero não seja a palavra mais apropriada, mas há como uma exasperação do chefe do governo deste país de dizer o que é que nós temos que fazer para sair desta posição. Não é aceitável, não é concebível que nós não tenhamos capacidade para dar passos em frente, quando alguns dos nós de estrangulamento têm a ver com a questão da insolvência, com a questão da resolução de contratos, com a questão do registro das empresas, ou seja, não são coisas que precisamos, por exemplo, de atingir para termos um acordo de paz com a Câmara. São coisas muito mais simples. Então, este elemento foi importante. Também achei importante que a comunidade internacional e representada em termos práticos pelo embaixador a embaixadora da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da Noruega, tiveram intervenções muito importantes, muito positivas, quer dizer, no sentido de estarem ao lado do governo e no sentido também de serem críticos da nossa própria realidade, ou seja, no sentido de se definirem prioridades, no sentido de nos concentrarmos naquelas prioridades definidas, no sentido de se fazer a própria avaliação do cumprimento e da execução dessas prioridades. Porque uma das coisas que nós fazemos, e isto foi dito nesta reunião, nós fazemos uma lei, nomeadamente a lei da insolvência, portanto, da falência das empresas, mas depois não cumprimos. O escândalo maior desta reunião foi o terminal especial de Nacala, que é um monstro, que é o pavor dos empresários do norte de Moçambique, porque são obrigados a pagar tarifas extras para os seus contentores serem exportados a partir do Porto de Nacala. Houve uma ordem presidencial para se eliminar a obrigatoriedade da utilização deste terminal. E essa ordem não está a ser cumprida. E afinal, esta ordem não está a ser cumprida. Portanto, este é o exemplo mais evidente de que uma questão que é identificada pelo setor empresarial como algo que é constrangedor para o ambiente de negócios e que o governo deu a sua concordância que era preciso eliminar esta obrigatoriedade em relação à utilização deste terminal. O que é que pode estar por detrás dessas resistências? Uma sabotagem? O que há aí? Eu não quero ser simplista, mas continuo a acreditar que há grandes resistências a esta nova maneira de olhar para o país, de olhar para o ambiente de negócios que corresponde à perspectiva do novo presidente. Não quero que Nussi passe ao lado dos Mercedes e dos carros de luxo, mas há como que um discurso oficial de luta contra a corrupção, contra a contenção de gastos, austeridade, e depois há toda uma prática que contraria isso. E eu acho que esta questão do terminal especial de Nacala se insere nisso. Deixa lá o Presidente falar, ou o Presidente disse o que disse, nós continuamos aqui. Porque o que é certo é que as alfândegas continuam a fazer uso deste terminal. Portanto, significa que há forças poderosas que estão acolitadas à volta do terminal de Nacala, que afinal o terminal de Nacala não é só um senhor chinês, mas o antigo governador de Tete, Tomás Mandelhate, que existem outras forças poderosas pertencentes à Frelimo que estão ligadas a este terminal especial de Nacala. Daí pode justificar daí a resistência, daí as ligações com a hierarquia das alfândegas, da autoridade
tributária, e daí o facto de a autoridade. Claro que amanhã o que é que nos vão dizer como motivo prático? É outra vez as viaturas de 2015 em relação aos Mercedes. Vão dizer assim, há umas obras que estão a decorrer no porto de Nacala e, portanto, viu-se a necessidade de se continuar a usar o terminal. Mentira, porque há armazenistas privados que têm os seus armazéns, que podem fazer a contentorização das suas mercadorias. A contentorização das suas mercadorias pode ser controlada pelas alfândegas nesses armazéns, logo não há de facto necessidade de se utilizarem esse terminal e, sobretudo, porque não é questão do terminal, é a questão das tarifas compulsivas que têm que ser pagas nesse terminal. Eu estou a dar apenas um exemplo, mas... E desse exemplo também podemos chamar a colação as taxas da Cudumba, que encarecem os bilhetes de passagem, que encarecem também todo o mecanismo dos pulos. Quer dizer, a Cudumba foi instalada para nos criar problemas, para encarecer custos e, em última análise, para ser um saco azul de fundos para o Partido Frelimo, uma vez que a holding do Partido Frelimo é acionista da Cudumba. Mas a Cudumba é um sanguessuga nos nossos terminais portuários, aeroportuários. Eu não estou a desqualificar a necessidade de termos uma segurança não intrusiva, mas o Estado tem outras maneiras de fazer esta segurança não intrusiva, inclusivamente criar as engenharias financeiras sobre este modelo de fazer negócio e de ter estas operações, sem que exista este ónus de desconfiança em relação à própria companhia, porque e isto é pouco explorado, no fim do dia o Governo tem que pagar serviços prestados pela Cudumba ao Estado. Não é apenas a questão do comerciante e do cidadão ordinário que paga o serviço da Cudumba. O próprio Estado paga à Cudumba a utilização destes serviços. Esta nova forma do Presidente de participou do primeiro até o último minuto neste debate, inaugura uma nova forma de estar ali e discutir com os empresários, tirar notas e participar e não ficar à espera das notas tiradas pelos seus subordinados. Claramente. É de aplaudir esta forma. Claramente, isto mostra também um Presidente mais interventivo nos setores económicos, em encontrar soluções para os problemas económicos, mas também reflete, quanto a mim, outra perspectiva, alguma impaciência e alguma insatisfação da forma como os assuntos económicos são tratados, não são resolvidos. E, portanto, a sua presença é um pouco também para assinalar esse seu descontentamento, porque poderíamos estar melhor, o desempenho podia ser melhor. Então, ele está a tentar também perceber o que é que está acontecendo, porque é que as coisas não porque é que não andamos no índice de business, por exemplo, como devia acontecer. E eu sinto também que há um cada vez maior endurecimento do seu discurso. Ou seja, há uma sensação que o Presidente está sempre muito tolerante, muito aberto, tem este sentido muito humanista, mas eu sinto que nas questões de cumprimento de matrizes governamentais, que sobretudo em aspectos cruciais da governação e da economia, há cada vez um discurso mais exigente, mais agressivo, mais de maior exigência, e
e com muito poucos floreados e figuras de estilo nas suas intervenções. Defendeu-se também que deve haver uma definição extremamente clara entre o papel do Estado e o papel do setor privado. Como é que foi discutida essa questão? É assim, aqui houve uma troca de mimos entre a CTA e o Presidente enquanto chefe do Governo. Ou seja, aquilo que o Presidente veio dizer é aquilo que todos sabemos, que o Governo tem esta função, apenas a função reguladora. A CTA, e quanto a mim, com alguma correção, veio levantar um ponto de interrogação se o Estado não é apenas regulador e também é agente económico, isso também é agente económico. O que me parece correto, porque isto é, quanto a mim, uma tendência que vem da anterior administração, quando as empresas públicas começaram a assumir um papel muito importante. Aliás, vemos as empresas criadas pelo complexo securitário, que são uma evidência disso. Não são as únicas. Por exemplo, vemos o ICM no Ministério do Comércio, que tem tarefas de comprar produtos agrícolas. Vemos a Bolsa de Mercadorias, que também tem obrigações de comprar produtos agrícolas. Então, há algumas interrogações em relação a este papel do Estado, se é apenas regulador ou também é um agente económico competindo com o setor privado. Por isso que falava-se dos monopólios que o Estado detém através de algumas empresas que estão a limitar essa capacidade eficiente dos serviços. Por isso mesmo a que se levantou, ou tem-se vindo a levantar a questão da MCL, sobretudo tem-se levantado a questão da LAM, que finalmente parece que está a ser desmantelado o seu monopólio. Questiona-se, talvez no sentido inverso, o sentido rendeiro dos caminhos de ferro, ou seja, não se percebe muito bem o que é que faz os caminhos de ferro se todos aqueles indivíduos do Conselho de Administração são cobradores de faturas e de rendas dos seus terminais, ou se querem fazer alguma coisa dentro do setor produtivo. Ou seja, há aqui uma grande empresa, que já foi uma grande empresa, se calhar não é uma tão grande empresa, que não percebemos se é peixe ou se é carne, se são cobradores se são cobradores e operadores ao mesmo tempo, uma vez que tem a linha de Machipanda, tem a linha para Ressano Garcia, acho que ainda tem alguns terminais, são sócios noutros terminais venderam as concessões, nomeadamente a concessão do corredor de desenvolvimento do Norte. Então, há aqui, de facto, algumas definições que era preciso clarificar. NUSI, em termos globais, vem dizer não, somos apenas reguladores, e como reguladores assiste-nos o direito, enquanto governo, de dar as linhas de orientação, portanto, respondendo, digamos, diretamente à CTA, que colocava este ponto de interrogação e, de algum modo, reivindicava para si um maior papel em termos também de construir políticas no país. Fernando Lima, vamos fechar com o nosso último tema. Esta semana voltamos a ser confrontados com resistências de vendedores do mercado do Moangakana no fim da 24 de julho, que é de cederem o espaço para a finalização das obras da ponte da Catembe. Fernando Lima, esta dificuldade de retirar dezenas de vendedores, o que é que pode estar? Há dificuldades de retirar ou há algo que está por trás disso que ninguém nos consegue ver explicar? Bem, como não temos muito tempo para debater isto, e como já falámos noutros programas sobre isso,
eu deixava um pequeno ponto de interrogação. Será que a questão dos vendedores deste mercado não é também uma questão para boi dormir, que tem a ver com prazos de execução da obra, que tem a ver com alguns problemas de recursos financeiros para acabar a obra e que, portanto, em última análise, o contencioso com os vendedores até ajuda para justificar que a obra não vai ser finalizada em dezembro e que eventualmente só vai ser finalizada em abril, março, mas esperemos para ver e façamos a nossa própria investigação para saber o que de facto está por detrás sob esta telenovela do diálogo com os vendedores deste mercado do macacá. No fim da 24 de julho, o mercado do macacá. Fernando Lima, chegamos ao fim do nosso programa. Eu sou Francisco Carmona. A parte técnica esteve a cargo de André dos Santos. Voltamos a ver de hoje a 7 dias. Boa noite. Pontos de Fernando Lima.